Caros amigos e amigas, boa noite, tá? A gente já está começando a aula de informática na educação. Eu peço para vocês colocarem o nome completo no chat e o número de matrícula. Uma boa noite, pessoal, tá? Então, a gente está esperando o povo já ir chegando, né? A gente vai começar hoje a falar sobre alguns aspectos mais específicos da informática na educação quanto à produção de material didático, tá? Então, hoje nós vamos colocar as metodologias para a criação de materiais didáticos, ok? Então, hoje está em ênfase essa concepção, e dentro dessa concepção, eu gostaria que vocês pensassem em algumas coisas que eu coloco nessa pergunta, tá? E ao mesmo tempo a gente está esperando, dando um tempinho para que todo mundo possa entrar, ok? Então, para quem chega agora, coloque o nome completo no chat e o número de matrícula. Perfeito? Coloque o nome completo e o número de matrícula no chat. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre metodologias para a criação de materiais didáticos e também a metodologia para preparar uma aula, tá? Então, vamos lá. O que são os artefatos culturais na educação, tá? Então, geralmente, quando a gente fala em produção de material didático, a gente entra na dinâmica de produção dos materiais dentro da perspectiva que o material didático, ele também é um artefato cultural, tá? Então, quando eu falo de material didático digital, tá? Essa ferramenta didática digital, ela é um artefato, e hoje vamos falar um pouco sobre isso. Também nós vamos falar o que é uso instrumental na educação. Também vamos falar quando o material didático e o artefato cultural, quando eles são partes do uso de instrumentos, tá? Vamos falar sobre a mediação instrumental, ok? Vamos falar um pouquinho da mediação instrumental midiática e vamos falar também sobre quando o artefato cultural é uma forma de mediação educacional. Como se utiliza o vídeo em uma perspectiva sócio-interacionista ou como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas. Lidiane, já estamos gravando, sim, tá certo? Já estamos gravando, e você pode colocar no chat o nome completo e o número de matrícula, ok? Então, pode colocar o nome completo e o número de matrícula. Ok, gente? Então, já estamos gravando as ações, tá certo? Estão sendo gravadas. Então, vamos avançar, ok? Se alguém chegar, eu peço para que alguns de vocês me avisem, para poder eu dar permissão para a pessoa. Porque agora eu vou colocar em tela cheia e vai ser um pouquinho complicado, tá? Então, vamos lá. Modo tela cheia, eu já coloquei aqui. Deixa eu só remover isso daqui, pronto, vamos lá. Então, metodologias para criação de material didático. Os artefatos culturais,
Os artefatos culturais são simultaneamente ideais, conceituais e materiais. São ideais na medida em que contêm, na forma codificada, as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tá? Tais artefatos existem apenas à medida que estejam corporificados na materialidade. Isto se aplica à linguagem e ao discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida em que medeiam a interação com o mundo, os artefatos culturais também podem ser considerados instrumentos. Em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes, carregando em si mesmo um dispositivo que é epistemológico e pedagógico simultaneamente. Então, vamos tentar explicar essas concepções agora, tá? Então, vamos pensar que eu tenho aqui, por exemplo, um controle remoto, tá certo? É um controle remoto, tá? É um controle remoto, e quando eu passo para outra pessoa essa ferramenta, ela vai tentar saber onde que ela pode mudar os canais, onde que ela pode aumentar o volume, tá certo? Quais botões ele permite que ele navegue entre canais, tá? Então, tem até uma tecla aqui, se você quiser o YouTube, tem a tecla YouTube, aqui, ó. Tá certo? Tem a tecla do YouTube. Eu creio que dá para ver aqui nesse outro dispositivo. Deixa eu ver aqui. Se vocês conseguem visualizar. Eu estou muito ruim aqui segurando. Tá. Vocês estão vendo mais ou menos as teclas que tem o dispositivo. Tá? Então, basicamente, quando eu entrego esse equipamento na mão de uma pessoa, essa pessoa pode ser uma criança, ela vai observar isso aqui, vai procurar ver se consegue controlar o áudio da televisão e trocar de canais, tá? Então, nesse sentido, quando ela pega essa ferramenta, a ferramenta em si tem elementos de mediação, tá certo? A ferramenta em si mesmo tem elementos de mediação. E essas ferramentas que têm o elemento de mediação permitem que ele aprenda a trabalhar com isso, tá? Quase que imediatamente. Por exemplo, quando vocês pegaram um telefone celular pela primeira vez, tá? Um telefone celular como esse aqui, pela primeira vez, ok? Quando vocês pegaram esse telefone celular, vocês não fizeram um curso para aprender a trabalhar com o celular, tá certo? Vocês não fizeram uma formação específica para isso. Vocês aprenderam, na maior parte do tempo, tá? Com o próprio equipamento. Então, isso é uma forma de mediação cultural no estilo vigotskiano, tá certo? Vygotsky, por exemplo, em Pensamento e Linguagem, ele vai falar o quê? Que nós temos estruturas de fala e temos estruturas de mente, tá? Aqui são as estruturas da mente e aqui são as estruturas da fala.
tá? Então, no desenvolvimento humano, na história da nossa espécie, os mamíferos superiores, eles estão nesse patamar, em que as estruturas da fala estão separadas das estruturas do pensamento. Mas quando chegamos nos hominídeos, um grupo de primatas, essa estrutura ela está próxima. E quando a gente chega no ser humano, essa estrutura ela está grudada. Bom, gente, essa estrutura grudada aqui é o que a gente chama de mediação. É quando a fala organiza o pensamento e o pensamento é organizado pela fala. Então, isso vai gerar uma espiral, tá? Aqui tem a fala organizando o pensamento organizando a fala, e assim, simultaneamente, esses processos se desenvolvem, tá? Então, por exemplo, nós hoje temos uma coisa que nós chamamos de fala interna, tá? Quando você fala naturalmente com você mesmo para organizar o teu trabalho. Então, por exemplo, você levanta de manhã, escova os dentes, vai tomar o cafezinho. Quando você vai tomar o cafezinho, se manifesta a fala interna. Então, eu vou ter que passar no colégio para deixar as crianças, daí depois eu preciso ir no trabalho, tá? Depois que eu for no trabalho, tem os relatórios XYZ para poder entregar, tem o prazo do imposto de renda para poder entregar, tem uma série de ações que você precisa fazer, tá? Então, quando você está naquele momento tomando café, o teu cérebro não para. Você está ali organizando-se para sair para o trabalho, e nessa organização para você sair do trabalho, você usa a fala interna. Então, nesse sentido, a mediação vigotskiana, ela funciona dessa forma. Como que foi que Vygotsky chegou a essa conclusão? Em 1919, 20, na Rússia, o que estava acontecendo naquela época? Já faziam 3 anos que a Revolução Russa eliminou, tá certo, os oponentes políticos, tudo mais, e aí nós temos a situação em que vai se preparar o campo para poder se estudar psicologia. Vygotsky, ele era um aluno que passou pela medicina, passou pela psicologia, passou pelos diversos cursos que haviam naquele contexto pela Universidade Russa. E quando ele passou pelos diversos cursos, tá? Ele percebeu o fenômeno da mediação. Mas só que antes dele formular esse pensamento, ele observou os estudos de etologia de Pavlov e observou os estudos de etologia de pesquisadores de campo que vão observar os animais, tá? A etologia é a ciência do comportamento animal. Então, você tem 2 formas de estudar o comportamento animal. Uma forma é em laboratório e a segunda forma é estudar em campo, em loco. Na primeira forma, você leva os animais para dentro do laboratório e você observa determinadas coisas, como Pavlov observou o cachorro salivando, produzindo saliva quando ele via a ração, tá? E ele balançava um sino. Até que chega um momento em que ele balança só o sino e o cachorro já começa a salivar. Tá certo? Então, durante esse processo, muita coisa aconteceu. Também ele observou pesquisadores que iam numa selva africana, iam num determinado local, e com seus diários de campo, observavam os animais. Tá? Então, hoje em dia,
o pessoal faz isso ainda, mas faz isso filmando os animais, tá certo? Faz isso filmando. Quando ele começou a estudar essas questões, ele formulou a seguinte hipótese. Ele percebeu que os animais tinham estrutura de comunicação, tá? Então ele observou as danças de acasalamento entre animais. Ele observou que um animal como o jumento, ele, por exemplo, quando ele queria se coçar, ele encostava num pedaço de pau de uma árvore e começava a coçar as costas, tá? Então ele percebeu estruturas da fala e ele também percebeu estruturas de pensamento, tá? Então, muitas vezes, o animal ele pensava em resolver um determinado problema e dentro dessa percepção que ele teve, ele observou que as estruturas de comunicação do animal e as estruturas de pensamento, quanto mais antigo é o filo, quanto mais antigo a espécie, tá? Estão um pouquinho afastadas. Mas quando chegava nos primatas, essas estruturas estavam aqui coladas. E quando chegava no ser humano, essas estruturas praticamente se juntavam. Tá? Então, nesse sentido, é importante a gente entender que é como se os animais mais antigos, pelo fato deles não terem a fala interna, eles têm muitas vezes o pensamento, têm muitas vezes a estrutura de comunicação, mas ele não usa essa estrutura de comunicação, de fala, para organizar o pensamento. E nem a estrutura de raciocínio, de pensamento, organiza o restante. Tá? Então, aqui, nós temos o elemento de mediação. Tá? Essa mediação é a mediação em Vygotsky, que a gente chama de mediação pedagógica, que é bem diferente da mediação no direito. Muitas vezes o pessoal do direito fica perdido com a gente quando a gente fala de mediação. Eles muitas vezes pensam que é mediação como eles pensam no direito. No direito, nós temos a mediação como uma conciliação entre duas partes que pensam diferente. Tá certo? Então, tem uma parte que pensa sobre o processo, outra parte que pensa sobre o processo. Você vai ter ali o conciliador, no caso do direito. E esse conciliador, ele vai estar ali no meio, tentando resolver a coisa. Tá? Então, essa questão do pensamento e da fala já é outra forma de mediação. É a mediação pedagógica. E as tecnologias, os instrumentos tecnológicos, eles já carregam em si esse tipo de estrutura. Eles já carregam em si mesmo esse tipo de estrutura. Então, vejam que a gente está falando sobre esses aspectos e a gente precisa entender qual é o papel que a tecnologia assume no nosso dia a dia. Segundo Gilles Granger, tá? Um matemático que ficou famoso nos anos 60, ele costumava dizer que a tecnologia ela funciona como uma extensão do corpo. Por que eu uso os óculos? Eu uso os óculos quando eu tenho problema de vista, para poder visualizar melhor algo. Tá certo? Ainda que não me dê conforto, o óculos, eu uso nessa perspectiva. Tá? Então, a nossa relação com as tecnologias vai, de repente, pegar a tecnologia. Inicialmente, a gente observa. Quando a gente vê o design como ele está, a gente coloca no rosto. Digamos que é a primeira vez que eu vi um óculos. Tá? Então, primeiro, eu procurei saber o que é a tecnologia.
E, num segundo contexto, eu comecei a utilizá-la. Então, essa tecnologia óculos me permite fazer apenas isso. Mas existem tecnologias diferentes. Por exemplo, você dá um papel e uma caneta para uma criança. Quando você dá o papel e a caneta para uma criança, ela vai procurando ver o que a caneta faz. Bate às vezes a caneta, de cabeça para baixo, para cima, até que de repente aparece um risco no papel. Quando ocorreu aquele risco no papel, ela começa a fazer vários riscos, tá? O que ela está fazendo com a caneta, nesse caso? Ela está fazendo um test drive da caneta, tá? Então, quando ela faz o test drive da caneta, um belo dia, ela começa a fazer desenhos, representando a família dela, o papai, a mamãe, o irmãozinho, ela, tá? Depois que ela teve a aquisição da linguagem, um belo dia, ela começa a fazer riscos que representam a sua escrita. Daí, hoje em dia, nós temos o professor como facilitador desse processo. Ele poderia, quem sabe, até aprender a escrever, mas levaria muito mais tempo. Então, já com ele estando instrumentalizado, as orientações do professor vão ser no sentido de melhorar o acesso à tecnologia. E aí a assimilação da linguagem, como a língua funciona, passa a ser um instrumento também para a mente dessa criança. Ok? Então, gente, basicamente, a mediação cultural funciona desse modo. O Colli, que é citado por mim, o Colli, ele inclusive está errado aí, que devia ser Santana Aput Colli. Então, o Colli, ele é um pesquisador de renome na área da psicologia cognitiva. Ele nos falou lá pelos anos 90 sobre esses aspectos, e ele observou que a maioria dos alunos da Escola Sociohistórica de Vygotsky começaram a se organizar no contexto do artefato cultural. Nesse contexto de organização do tema sobre artefato cultural, eles perceberam que era uma extensão do conceito de mediação em Vygotsky. Enquanto em Vygotsky ele fala que a estrutura de comunicação nossa básica é a fala, e a estrutura de raciocínio e pensamento, tá? Ela está aqui. Então, a fala organiza o pensamento organiza a fala, até que em nós essas coisas se fundem, formando a mediação. Tá certo? Então, o que o grupo, a Escola Sociohistórica de Vygotsky observou no artefato cultural, que ele é uma forma de fazer mediações. Só que aqui nós temos a estrutura de comunicação como um todo, inclusive a fala, junto com a estrutura de resolver problemas, tá? Que implica aqui no raciocínio. Então, como essas coisas se juntaram, surge também o artefato. Ele vai carregar em si uma linguagem, tá certo? E essa linguagem, que é instrumental, você vai aprender na própria tecnologia. Enquanto, por exemplo, havia uma relação cultural entre o professor e o aluno, aqui há uma outra relação cultural. A relação é entre o inventor e o estudante, tá? Que no caso recebe o nome de usuário, tá certo? Então, o inventor, ele também precisa
para que sua tecnologia seja usada, ele precisa funcionar num aspecto docente, para fazer que as pessoas entendam o que a tecnologia é. Por outro lado, o estudante, que também é usuário, ele muitas vezes quer aprender a prática de usar a tecnologia, ok? Então, basicamente, os artefatos culturais são isso. Por que se faz a diferenciação entre instrumento e também o uso instrumental? Vamos lá? Então, se a gente for pensar o que é o instrumento, por exemplo, a menina está aqui segurando a caneta aqui é um instrumento, e o papel também é um instrumento para a aprendizagem dela, tá? Só que a ação que ela está relevando aqui é uma assimilação, ela está vendo como que funciona isso aqui, tá? E daqui a pouco ela começa a adquirir a linguagem, começa a representar o mundo. Então, o que essa criança está fazendo? Está aprendendo com o seu professor imaginário. Nesse caso, o próprio artefato, a própria caneta, ensina o que ela deve realizar. O seu designer ensina o que ela deve fazer. Ela realiza um test drive com a caneta. Esses são os primeiros rabiscos. Com o domínio da caneta, aprende o que deve fazer aos poucos. Começa a representar objetos, sua família e ações que vê no cotidiano. Assim, inicia na arte de desenhar. Depois, com o auxílio do preceptorado, que é o professor e todo o seu aparelho educacional da escola e da família, começa aos poucos na arte de desenhar letras e sonorizar sílabas. Tá? Junta o ato de falar com associações pictóricas, que a gente chama de sílabas, até o momento em que aprende a escrever. Tá certo? Então, é isso que está acontecendo aí. As tecnologias digitais de informação e comunicação podem ser um aliado no processo de ensinagem e aprendizagem. Essa história da ensinagem é uma brincadeira que eu fazia com a professora Ercília, na época que eu fiz graduação. A gente falava do ensino e aprendizagem, a gente falava que, no caso da didática do ensino, nós tínhamos uma ensinagem, tá certo? Nós tínhamos um conjunto de metodologias e teorias que nos permitia entender a didática. Tá? Então, se existe uma aprendizagem, é porque existiu também uma ensinagem. O computador também é um artefato cultural. Mas que tipo de artefato cultural ele é? Então, aqui na parte de baixo, responda a lição de casa. Existem artefatos culturais simples, como o velho PC, tá? O velho PC é o papel e a caneta. Existem artefatos mais conhecidos como o novo PC, o personal computer. No entanto, ambos são tecnologias que podem ser educacionais. E qual tecnologia entre o novo PC e o velho PC é a mais complexa socialmente para a ensinagem e aprendizagem? Justifique suas ideias. Bom, pessoal, o que vocês acham? O papel e caneta é uma tecnologia mais complexa que o personal computer ou vice-versa? O que vocês acham? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Então eu vou escolher quem pode falar. Ok? Então vamos escolher. Tá? Estamos com 28 pessoas agora. Minha mãe mandou bater nesse aqui. Gisele Moreira Lustosa.
Então, o que é mais complexo? Gisele, o uso do papel e caneta ou o uso do computador? Tá. A Giana Leite acha que o PC é mais completo. Giana, por que é mais completo? O que é mais completo? A Letícia já acha que é o papel e caneta. Para mim, é mais simples e acho que fixa mais o conteúdo. Tá? Então, veja só que nós temos duas visões. Tá? Mas eu já digo para vocês que vai depender do contexto. Tá certo? Num contexto em que a criança só tem o papel e a caneta, tá? Na alfabetização, a aprendizagem da escrita vai ser muito mais complexa para a criança do que a gente imagina. Tanto no computador, quanto estando fora do computador, a aprendizagem da escrita é algo complexo. O meu filho, por exemplo, hoje ele já é uma pessoa adulta, mas eu que alfabetizei ele, tá certo? Pronto, a Emanuele está falando aqui, mas tem resposta certa ou é uma pergunta avulsa? Avulsa não existe nenhuma pergunta, viu, Emanuele? Não existe nenhuma pergunta. Existem respostas diferentes, tá? A questão de ter o tempo, meu filho ele foi alfabetizado aos 4 anos pelo computador. Aos 4 anos ele ia do meu lado, chegava no computador e apontava no teclado as letras. A, B, C. Então ele ia observando isso. Aí eu coloquei ele para utilizar o computador aos poucos. Então ele aprendeu a escrever realmente no computador. Tá certo? Ele aprendeu a escrever antes dele ter um papel e uma caneta, ele aprendeu a escrever no computador. Quando ele manifestou esse interesse, eu fui na escolinha dele e as professoras falaram que ele ficava entediado facilmente. Porque enquanto ela estava brincando com as crianças, tá? Utilizando os rabiscos para que elas aprendessem a utilizar as coisas, tá? Ele já sabia ler e já sabia escrever. Então, daí depois o que fizeram? Avançaram ele mais 2 anos. Então ele começou o primeiro ano com 5 anos de idade. Tá? Isso se deve a um fato. Ele mostrou interesse e aptidão para isso. Se ele tivesse mostrado interesse no papel e na caneta, em realizar as coisas no papel e na caneta, eu teria ido pelo papel e a caneta. Mas como ele viu o computador, e na cabeça do filho, o computador tem um peso diferente, ele via eu e a mãe dele utilizando direto o computador. Então, claro, ele ia se interessar pelo computador. Tá? Teve a época dele de jogar? Teve. E eu tive até um medo na adolescência que ele ficasse viciado em jogos. Mas, por incrível que pareça, chegando aos 18 anos de idade, ele se apaixonou pela música. Também se apaixonou por uma menina. Ele se apaixonou pela música. Hoje ele está no curso de música. Toca 3, 4 instrumentos, né? Então ele gosta da música, tá certo? E, vamos dizer, esse processo todo não foi um impeditivo para ele avançar. Então, nesse caso, tá? A solução mais adequada foi utilizar
o novo PC como instrumento de alfabetização. Se ele tivesse mostrado interesse pelo papel e caneta, então seria pelo papel e caneta. Mas ambas as tecnologias são complexas. Quando você trabalha com papel e caneta, a alfabetização em si mesmo é uma tecnologia de ensino, tá? E você, trabalhando no computador também, você tem dificuldades com respeito às normas específicas da ortografia, ok? Então, é importante a gente ter a sensibilidade de entender que não há necessariamente uma ferramenta melhor, tá? E, nesse caso, vai depender do contexto. O contexto é muito importante. Por exemplo, no contexto do meu filho, ele observou que o pai e a mãe dele utilizavam aquela ferramenta e ele considerava aquela ferramenta muito importante na vida dela. Porque para o pai dele e para a mãe dele era importante também. Tá? Então ele se sentiu motivado a querer aprender a partir do computador. Mas se, por exemplo, eu fosse um escritor que não utilizasse o computador, se ele visse eu escrevendo, ele ia se interessar pela escrita, também com o papel e a caneta. Então, nesse sentido, Emanuele, não é uma pergunta avulsa, é uma pergunta em que se depende do contexto, tá? Então, depende muito do contexto em que nós estamos. Então, vamos lá. Aqui no caso, eu estou mostrando como a gente utiliza os artefatos culturais. Como o carrinho de mão é um artefato que exige uma aprendizagem menor ou maior que um automóvel. Ambos devem respeitar a mesma legislação de trânsito. O que é mais complexo realizar, às vezes, é a construção do carrinho de mão ou de um automóvel. Tá? Eu acho que, nesse caso, o ato de dirigir é mais leve que o ato que ele está fazendo como um catador. Existe, inclusive, um peso social diferente. Quem dirige de carro, tá, seria um privilegiado. Quem dirige uma carroça seria menos preparado. Tá? São duas ilusões, isso aqui. Tá certo? São duas ilusões. Eu sei que um cara como catador, muitas vezes, ele é visto como um mendigo, ele vai ter que, vamos dizer, suportar o peso da realidade social. Mas ambos vão ter que respeitar a mesma legislação de trânsito. Tá certo? Então, um outro caso, as tecnologias evoluem com a cultura humana e com os artefatos. Por tais motivos, os artefatos são instrumentos que afetam a fala interna do pensamento humano. E o designer das tecnologias carregam em si elementos pedagógicos que nos afetam psicologicamente, nos condicionando e nos mudando. Então, o artefato cultural é uma forma de mediação que está implícita em um produto enquanto elemento ativo em uma cultura. Os instrumentos podem ser significados e ressignificados através do designer seu e da sua cultura. Então, aqui nós temos um escudo que era utilizado pelos vikings. Aqui nós temos diversas chaleiras, copos, que são instrumentos de uso na cozinha. Essas chaleiras de cobre, né? A minha avó tinha umas 7 ou 8 dessas que ela utilizava, fora as panelas de cobre. Me dá uma saudade da vovó quando eu vejo isso. Tá? E não tem a ver, muitas vezes, o destino rural ou do campo. Então, na cultura rural, muitas vezes, o pivô central, ele é um artefato cultural. Ele é um instrumento e é um artefato. E o drone,
também está sendo muito utilizado para observar terras, observar as coisas. Então, por exemplo, meu cunhado, ele trabalha na UES, ele é geógrafo. Ele trabalha na UES e ele trabalha com drones. Eu acredito que na cidade é o cara que mais sabe de drone aqui do Ceará. Na casa dele ele tem uns 10, 12 drones. Hoje em dia é largamente utilizado para poder se trabalhar com os drones. Tá? Então é algo que é largamente utilizado. É uma cultura do nosso tempo, é a realidade, tá certo? Liliane, também concordo, tem aqueles filtros também. Eu amo essas coisas, tá? São tecnologias, são muitas vezes utilizados também como artefatos decorativos, tá? Eu já vi restaurantes usando aquelas panelas e tudo mais como artefatos decorativos. Por exemplo, o restaurante Colher de Pau, que é lá perto da UES. Tá? Então, se trabalha dentro dessa perspectiva. Tá certo? Então, vamos avançar mais. Pronto, ó. Aqui eu falo para vocês todas as placas da legislação de trânsito. Aqui não estão todas exatamente. Estão as mais utilizadas. Tá certo? As placas azuis, que podem ser de estrada ou avenida grande, e aqui as placas menores, né? Que se utiliza no trânsito em geral, mas com finalidades diferentes. A 3,8 metros há um obstáculo. Tenho aqui a presença de caminhões. Então, aqui são placas de advertência, por isso essa roda vermelha em volta. Tá? As cores pesam muito nas nossas decisões, muitas vezes. E quem trabalhou o desenvolvimento das placas de trânsito pensou em utilizar o vermelho como advertência. Por quê? Porque boa parte dos animais que usam vermelho são animais perigosos. Utilizar o preto também como sinal de advertência, tá? O branco como o sinal de presença, mas não como uma advertência. Tá certo? Então, aqui, o preto, amarelo, sendo utilizado como advertência, mas uma advertência mais leve, tá? Então, aqui são as diversas placas. Quem sabe dirigir, sabe que a gente tem que passar por uma escola, por uma autoescola, se quisermos aprender a dirigir. Por quê? Porque é uma tecnologia complexa, é um artefato complexo. Existe a sinalização horizontal e existe a sinalização vertical, que está nos postes. Então, eu vou ter que ler verticalmente o que está no chão e vou ter que ler horizontalmente o que está no alto. Então, a gente vai ver esses artefatos. E se você tiver, por exemplo, num prédio, no meio da noite, observando, tá? Você vê, de repente, que a Guanambi está vazia. Você vê que a Guanambi está vazia. Mas, de repente, você vê que um carro, ele para ali. Ele para no sinal. Ele para na linha branca ali, um pouco antes da linha branca, é claro. Aquelas linhas brancas é para você atravessar, representam a passagem, é uma sinalização horizontal, tá? Porque o motorista, ele obedece isso. Por que ele obedece? Não tem ninguém olhando ele. Até mesmo as câmeras de vídeo que você tem na rua, você não tinha. Mas por que aquele cara, ele freou ali, parou e ficou esperando? Se não tinha ninguém vendo ele. Por qual motivo, gente? Vocês têm alguma hipótese sobre isso? Por um simples motivo. Tá? Ele foi condicionado ao uso dos artefatos.
tá? Então, quando eu vejo uma placa como essa aqui, de pista escorregadia, pode ser uma pista escorregadia por conta da chuva, eu já diminuo a velocidade porque eu vi uma placa de advertência. Ou uma placa de obras na pista, eu diminuo a velocidade para poder não bater com um determinado obstáculo à frente. Tá? Então, as placas de advertência funcionam dessa forma. Você pode até não conhecer o local, você pode ir pela primeira vez naquele local. Mas se você visualizar a placa de advertência, você vai conseguir andar com qualidade. Então, as placas de trânsito, pela variedade e pelas possibilidades de uso, são um artefato cultural significativo e muito importante. Então, por qual motivo uma pessoa obedece à sinalização? Ela foi condicionada por aquele motivo. Quais os elementos que constituem artefatos culturais na informática? Por exemplo, o que seria um artefato cultural na informática? Periféricos, tá? O computador, o hardware do computador, o software do computador, os programas que são instalados no computador, tá? Pela complexidade, podemos classificar os artefatos culturais? Podemos. Os artefatos culturais mais simples são aqueles que não precisam de uma escola, tá? Para poder aprender. Tá certo? Você aprende com o artefato. Então, uma caneta é um artefato cultural simples, tá? Ele é simples no sentido que ele permite você desenhar, rabiscar imediatamente. Mas, por exemplo, se eu considerar que a aquisição da linguagem, o alfabeto, é algo mais complicado, então, formação de sílabas, tudo mais, você já percebe que se torna mais complicado você assimilar esse processo como um todo. No computador também é um conjunto de artefatos relativamente complexos, tá certo? Hoje você coloca as crianças para utilizar o computador quando é criança já. Boa parte de vocês já passaram por isso. Então, antigamente eu tinha que me preocupar em alfabetizar as pessoas quando elas entravam, inclusive em termos digitais. Hoje em dia as pessoas já vêm alfabetizadas digitalmente para a universidade, tá certo? Então ele precisa saber utilizar outras coisas. Pense numa ideia de classificar os tipos de artefato quanto à aprendizagem. O computador, além dele ser um artefato cultural, eu poderia classificar ele como um artefato digital. Quando eu pego o telefone, tá, e utilizo os dígitos, tá? Então, aqui tem uma ambientação em que eu trabalho. Eu posso abrir uma determinada aplicação, tá? Eu posso abrir uma determinada aplicação. Então, esse é um software que me permite fazer desenhos. Aqui estão alguns desenhos que eu já fiz utilizando esse software, tá? Eu fiz utilizando ele. Boa parte dessas produções estão lá no meu Instagram, tá certo? Então, por exemplo, esse desenho aqui, que eu até optei por botar numa camiseta, ele representa uma ideia que eu tenho, tá? Então, por exemplo, esses desenhos, essas questões aqui, o meu celular é uma máquina de desenho nesse momento, como eu estou utilizando assim, mas poderia ser uma outra máquina. Deixa eu ver se eu abro outra aplicação. Poderia ser uma câmera fotográfica, tá? Poderia ser uma câmera fotográfica em que eu posso fotografar vocês, tá? Então, aqui no caso, ó, seria uma câmera fotográfica.
Eu poderia estar fotografando vocês daqui. É um outro tipo de artefato, tá? E esse artefato digital, ele pode ser modificado, porque uma característica do digital é que eu posso transformar um dispositivo como o celular em outras máquinas diferentes. Então, no caso, quando você tem um dispositivo digital, é um equipamento no qual você pode representar o que você vai utilizar de modos diferentes. Eu posso representar aqui uma calculadora digital? Posso, tá? Mas existe a calculadora de mão que tem os botãozinhos. Eu posso transformar a calculadora de mão no celular? Posso, tá? Mas eu não posso transformar um telefone, tá, daqueles antigos, em outra coisa. Então aí está a diferença entre o analógico e o digital que a maioria das pessoas falam. Pela complexidade, podemos classificar os artefatos culturais? Podemos. Podemos classificar os artefatos culturais. Pensar numa ideia para classificação, os tipos de artefato cultural quanto à aprendizagem, é algo que eu pensei, mas eu penso que vocês, quando fizerem o TCC, o trabalho de mestrado de vocês, ou de doutorado, vocês poderiam pegar esses temas e os explorar como temas de pesquisa. A prática humana configura o artefato cultural em uso? Também pode configurar. Eu só vou pegar uma enxada se eu quero capinar, tá certo, a grama de um determinado local ou o mato de um determinado local. Bom, mudanças no uso instrumental. O que é o uso instrumental? Ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade. Na maioria das vezes, o instrumento é desenvolvido com uma determinada finalidade, tá certo? Enquanto artefato cultural. Mas quando ele é desenvolvido para uma prática, mas é usado em outra prática, com outra finalidade, tá? Um exemplo dessa prática ocorre quando as cadeiras desenvolvidas para se sentar são utilizadas para funcionar como uma escada para trocar a lâmpada, na ausência do objeto em questão. Então, nós estamos modificando o uso do instrumento. Então, a cadeira, que é para você se sentar, ela passa a ter um outro significado. A mudança no instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato mediante a necessidade imediata de se realizar algo. Dessa maneira, surgem tecnologias como o pau do selfie, mediante a mudança de significados que o selfie representou em relação à fotografia digital com o uso do celular. Tá? Então, a menina ali na foto, ela está usando um pau de selfie. Ok? E aí existem fenômenos didáticos que a gente leva em consideração. O contrato didático é um desses fenômenos. Tá? Então, eu poderia dizer que o contrato didático é o conjunto de expectativas que temos por parte do professor com respeito aos alunos e o conjunto de expectativas que os estudantes possuem em relação ao professor. Então, por exemplo, se eu pretendo trabalhar um curso sobre videoaulas, eu tenho que ensinar meus alunos a preparar um contrato didático para trabalhar com as videoaulas. Tá? Então, como fazer o contrato didático em materiais didáticos como videoaulas? Em videoaulas, o contrato didático com respeito aos conteúdos abordados ocorre ao longo da formação. Depende da abordagem, tal contrato ocorre levando em conta a narrativa textual. Ok? Que é o que a gente chama de script. Tá? O que é uma sequência didática? Zabala usa o termo sequências didáticas como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas de articulações para a realização de certos
objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. Para esse autor, é notório a adoção para sequências didáticas de uma perspectiva de sistematização e, portanto, de planejamento meticuloso vinculado aos objetos de ensino. Como trabalhar sequências didáticas em videoaulas. Uma ideia, muitas vezes, é você associar o discurso narrativo das videoaulas, poderia ser uma opção em tanto. Tá? O que é a engenharia didática? A engenharia didática foi desenvolvida na França por Michel Artigue, que é considerada uma pessoa que participa da Escola Francesa de Didática da Matemática e visa trabalhar com a implementação e desenvolvimento de realizações didáticas. Segundo Gravina, essa metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana, ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado. E isso seria perceptível no espaço que os alunos possuem dentro desta metodologia. Além disso, a engenharia didática faz uso de concepções da teoria das situações didáticas de Guy Brousseau, que visa compreender as relações que são estabelecidas em momentos de formação. Para entender melhor a engenharia didática, considere uma síntese dos conceitos centrais da Escola Francesa de Didática da Matemática. Vamos lá? Definições centrais da Escola Francesa de Didática da Matemática. Situações didáticas. Machado, citando Brousseau, ele define situações didáticas como um conjunto de relações estabelecidas implicitamente ou explicitamente entre um aluno e um grupo de alunos num certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos e objetos. E um sistema educativo, o professor, com finalidade de possibilitar a esses alunos um saber constituído ou em vias de constituição. O trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir características do trabalho científico propriamente dito, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Ok? Tá? Estão conseguindo captar as ideias até aqui? Algum questionamento? Alguma pergunta que vocês tenham? Professor, alguma pergunta? Pois não, diga lá. Tem uma pergunta aqui no chat do José Ayrton, que ele diz assim: então a importância do artefato depende da motivação e da mediação? Exatamente. Veja bem, se eu for aprender, eu tenho que estar disposto a aprender uma tecnologia. Por exemplo, eu tinha uma aluna, tá, que quando ela tirou a carteira dela, ela, vamos dizer assim, o professor da autoescola fez uma pressão tão doida na cabeça dela que ela bateu o carro. Daí, quando ela bateu o carro dela, ela ficou 10 anos sem dirigir. Ela renovava a carteira, mas ficou 10 anos sem dirigir. 10 anos. Tá? Daí, depois, ela foi procurar um professor que ensina pessoas que têm trauma e medo de dirigir. Esse professor conseguiu motivar ela a dirigir. Hoje ela é professora já de uma federal, tá? Na região norte, acho que é a Federal do Acre, tá? Hoje ela dirige para lá, para cá, tudo mais, mas ela teve que ter um professor que a motivasse, tá? A querer fazer isso. Então, aí não é nem o caso da pessoa assimilar as relações de trânsito e tudo mais, é que você tem que ter também cognitivamente
um preparo físico para você não ficar apavorado no trânsito. Você já se sentiu apavorada no trânsito, Clara? Já sim, professor. Pois é. Mas o meu pavor é que quando eu me perdi. Não, Isso é outra coisa. mas a pessoa, quando ela começa a dirigir, ela sente um pouco desse pavor. E é importante a gente saber trabalhar isso, tá? O professor ele deve oferecer motivação e deve realizar mediações junto aos alunos, principalmente quando o assunto envolve alguma tecnologia, tá? Então, essas situações didáticas, elas têm um peso significativo. Envolvem... Professor, Pois não. Você falando aqui, eu estava me lembrando, eu estava lendo um livro hoje, um artigo, um capítulo de um livro, esqueci agora o nome, de Bowler é o nome do autor. É o Boiler. Boiler, né? Aí ele estava dizendo que faz trabalhar a avaliação, né? Que a nota, muitas vezes, ela deixa você muito... você não... Quando você tirou nota baixa, quando o professor vai avaliar, né? E tira nota baixa, você acaba se achando inferior como pessoa e não entende que foi só a sua aprendizagem que diminuiu um pouco, né? Por isso que eu evito a avaliação escrita, tá? Porque a avaliação escrita, num certo sentido, não revela nada sobre o aluno, tá? Pois é, ele achei interessante que ele vem dizendo assim, que muitas vezes a avaliação... Claro, o sistema ele pede uma nota, ótimo, você tem que dar, mas essa avaliação formativa em que você vai avaliar o aluno e motivá-lo durante o processo, é muito importante para que ele se sinta confiante e consiga resolver situações e problemas futuros, né? Então, acho que essa motivação é que é importante para que o professor ele faça essa mediação, né? Sim, é importante, tá? E eu posso dizer para vocês que, por exemplo, daqui mais ou menos umas 5 aulas, vocês vão estar participando daquela oficina de videoaulas, né? Daqui 3 aulas, eu acho que você está participando da oficina de videoaulas. Participando da oficina de videoaulas, tá? Você já tem, vamos dizer assim, alguns elementos de motivação para poder fazer uma videoaula. Mas como que vocês serão avaliados? Vocês vão apresentar videoaulas de 10 minutos nas equipes que vocês formaram entre vocês. Tá certo? Então, veja bem, não deveria ser algo pesado para as pessoas fazer essa avaliação, tá? Não deveria ser algo pesado. É simplesmente para poder vocês mostrarem que sabem fazer algo. Tá certo? Então, no caso, muitas vezes a gente fazer uma avaliação é algo complicado. No entanto, é preciso a gente fazer. Já a avaliação escrita não avalia tão bem o estudante, tá? Então, é preciso que a gente tente trabalhar isso. Tá certo? Então, as situações didáticas, elas envolvem o professor, o estudante e o conhecimento que se pretende ensinar, que também vamos chamar de saber ensinar. Em outras palavras, situações didáticas é o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, o aluno e um saber. E arrisco adicionar os recursos tecnológicos de ensino, constituem o que é concebido como situação didática. Situação adidática, segundo Paes, são aspectos dos fenômenos de aprendizagem em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta ou controle didático por parte do professor. No entanto, Paes reconhece que a expressão situação adidática, em relação à sua definição, parece ser algo contraditório, pois, em certo sentido, essa situação, ao afetar as relações didáticas, acabam
por interferir no andamento das situações didáticas em si. Então, isso aconteceu comigo uma vez na UES. Se eu não me engano, era 2003 ou 2004. Eu estava ensinando numa turma de graduação. A disciplina era ensino de matemática, tá? À tarde, lá na UES. Vocês sabem que quando a gente abre as janelas da sala de aula da UES, nós vemos, geralmente, um açude na parte de baixo, né? E entra um vento delicioso ali. Você nem precisa de ar-condicionado. Pois, num dia desses, que estava bem à vontade, eu estava explicando uma lição como essa sobre ensino de matemática, falando sobre metodologia. Na realidade, eu não sei exatamente o que eu estava falando. Mas aconteceu algo engraçado. Entrou um passarinho pela sala de aula e ele parou em cima de uma cadeira. Então, naquele exato momento, ocorreu uma situação didática. Os alunos pararam para observar o passarinho. Até eu parei, fiquei observando. Tá certo? Então, veja só que interessante. Quando o passarinho saiu, eu aproveitei para falar um pouco sobre situações didáticas. Tá? Daí, veja só, eu transformei aquele tema num tema conteúdo da disciplina. Tá? Então, aquele passarinho poderia ter acabado com a minha aula? Poderia. Mas ele foi só uma situação didática que pode acontecer. Você está durante o momento de aula, pode acontecer um imprevisto, pode acontecer uma situação diferente. Tá certo? Essas são as situações didáticas. Essa situação que pode aparecer. As situações didáticas que eu posso transformar facilmente como essa situação do passarinho. Mas as situações que eu não posso transformar, como, por exemplo, uma vez entra na sala de aula, um rapaz fala, gente, acabou de morrer o professor fulano de tal, que era professor do curso de pedagogia da UES. Aí, evidentemente, né, a aula acabou para todos nós. Tá certo? Porque era um professor com grande empatia. Então, essa situação didática é uma situação que não dá para a gente reverter dentro desse processo. Tá certo? Então, todos nós somos sujeitos a situações didáticas. Tá? Então, vamos... Exatamente, Jéssica. É o desafio de trazer o aluno de volta à sala de aula. E nós, professores, passamos por isso. Tá? Nas situações didáticas. Às vezes dá para resolver, às vezes não. Diga lá. Professor, você falando aí, eu me lembrei de uma professora em que eu sou formadora de professores, e ela me contou uma vez uma situação que na sala dela, né, de segundo ano do ensino fundamental, apareceu uma minhoca, né, na sala, e os meninos, e ela falando da aula, e os meninos tudo no canto da sala olhando essa minhoca. Exato. E aí ela não conseguia mais, ela foi olhar, saber o que estava acontecendo. E aí, a partir daí, eles estavam muito curiosidade para saber o que era aquilo ali, e ela desenvolveu um projeto, né, sobre a metamorfose da borboleta. Então, foi assim, um projeto interessantíssimo, né, e aí que os meninos aprenderam muita coisa e tudo, foi aí que ela conseguiu reverter, como a Jéssica falou aí, a atenção dos alunos de volta para ela, né, no caso, devido a essa situação didática. É um grande desafio as situações didáticas, mas quando ela aparece, ela levanta também possibilidades novas. A gente não deve jogar fora essas situações, tá? As situações didáticas, elas são importantes. Por exemplo, aqui falando sobre o contrato didático, mas vamos para outra ideia, a ideia de transposição de saberes, transposição didática. Segundo Paes, pode ser compreendido como o caso específico de transposição de saberes, tá? A transposição didática. Desse modo, antes de perguntar o que é a transposição didática, deve ser questionado o que significa transposição de saberes. Para Thomas Kuhn de Paes, ao considerar
o saber como um conjunto de paradigmas. Paradigmas são aqueles conceitos que estão na fronteira do conhecido e do desconhecido. Para Thomas Kuhn, citando Pais, tá? Ao considerar o saber como conjunto de paradigmas no sentido de princípios e regras que os membros de uma comunidade científica compartilham entre si, uma produção intelectual, para que seja considerada científica, deve respeitar as normas e princípios aceitos pela comunidade científica. Nessa perspectiva, um dos objetivos dos sistemas escolares e do professor consiste em propor aos estudantes o ensino do saber científico como um saber a ensinar. Nesse aspecto, Pais, Apud, Chevallat apresenta a noção de transposição didática. Um exemplo de transposição didática. Você pega o assunto científico de hoje, tá? Ele se torna o assunto científico de ontem, amanhã, e amanhã eu estou fazendo um planejamento sobre aquele conteúdo. Tá certo? Então, aquele conteúdo eu vou colocar no livro de física dos alunos do ensino médio. Tá? Então, eu preciso fazer uma transposição daquela linguagem científica, dos artigos científicos, para que, vamos dizer assim, eu possa ter um saber a ensinar que esteja apropriado à idade de cognição dos estudantes. Então, essa transposição é necessária, tá? Ou, por exemplo, se eu vou ensinar numa turma de surdos, eu tenho que fazer uma transposição didática daquilo que eu vou ensinar para o curso de Libras. Entende? Então, a transposição didática, nesse caso, ela funciona dessa forma. Tá? Transposição didática é um conteúdo do conhecimento tendo sido designado como saber a ensinar. Sofre, então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que de um objeto de saber a ensinar fez um objeto de ensino é chamado transposição didática. Mas também a gente tem que ter muito cuidado com as transposições. Por exemplo, na vontade de ensinar a tabuada, ou melhor, na vontade de ensinar a multiplicação, foi que surgiu a tabuada. Tá? A tabuada não era para ser considerado um conteúdo matemático. A matemática era para ser considerada uma metodologia, tá certo? Para ensinar multiplicação. Hoje em dia, determinados professores consideram a tabuada mais importante que saber a multiplicação. Então, veja que o recurso didático se transformou no saber didático. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque depois pode se tornar um problema. Isso no ensino-aprendizagem. Ok? Engenharia didática. Munido dessas concepções da Escola Francesa de Didática, já posso definir o que constitui engenharia didática e detalhar suas fases. A engenharia didática é um tipo de pesquisação participante baseada em esquemas experimentais. E, segundo Pais, nela está implícita uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática, o trabalho do engenheiro, com respeito à concepção, planejamento e execução de um projeto. Segundo Machado e os seus pesquisadores, tá? O que vai dizer a artigo sobre isso? Este termo foi cunhado para o trabalho didático, que é aquele comparável ao trabalho do engenheiro. Para realizar o projeto, preciso que se apoie sobre conhecimentos científicos do seu domínio. Na engenharia didática, aceita submeter-se a um controle do tipo científico, mas, ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar
sobre objetos bem mais complexos que os objetos depurados da ciência e, portanto, a enfrentar praticamente, com todos os meios que dispõe, problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. A engenharia didática pode ser compreendida como um esquema experimental baseado em realizações didáticas em sala de aula, isto é, sobre a concepção e a realização de objetos de análise das sequências de ensino. Tá? O termo engenharia didática é usado para designar uma metodologia de pesquisa-ação. Então, estou dizendo que a engenharia didática é um tipo de pesquisa-ação que pode ser usada no meio educacional. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Laís está falando, professor, se eu sair da aula é por conta da chuva. Aqui está instável também. Aqui já começou a chuva. Tá? Aqui já vocês estão escutando o barulho da chuva aqui? Aqui já começou a chuva. Tá? Tá bom, gente. Fiquem tranquilos. Voltando aqui à apresentação. Outra característica dessa metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais, como ações de pesquisa e, no último caso, ações relativas à produção de materiais didáticos. Tá? Então, se eu vou trabalhar um curso, eu vou trabalhar com a engenharia didática como uma metodologia para o planejamento daquele curso. Então, hoje, eu uso a engenharia didática para planejar como eu vou dar uma aula, como eu vou dar a disciplina e como eu posso dar um curso de curta duração, um curso de média duração e um curso de grande duração. Tá? E, no caso, trabalhando com os meus alunos, eu os incentivo a trabalhar nessa perspectiva. Tá? Então, a engenharia didática, imagine se o professor pensa em trabalhar um assunto específico, como, por exemplo, meio ambiente e ecologia. Com os estudantes da sexta série, ciclo 3, o assunto é parte do programa do sistema educacional em que esses professores estão inseridos. Nesse caso, a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer suas ações didáticas durante o momento de suas aulas. Por outro lado, se um pesquisador quiser compreender um determinado fenômeno, ou mesmo comprovar uma hipótese sobre as estruturas cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem dos estudantes sobre o assunto meio ambiente e ecologia, ou ainda, se o professor quiser entender aspectos da formação de professores relacionados ao tópico que está sendo ensinado. Nessas circunstâncias, a engenharia didática está sendo utilizada como metodologia de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, a metodologia de pesquisa, ela trabalha com o quê? O planejamento em aula. Tá? Mas uma aula, tá certo? Pode ser uma pesquisa também. Tá? Então, eu posso querer, por exemplo, averiguar se os estudantes têm dificuldade de aprender a multiplicação. Então, eu coloco uma série de exercícios sobre a multiplicação. E aí eu vou observar na engenharia didática essas questões com respeito ao assunto multiplicação. Tá? Então, veja que a engenharia didática está sendo utilizada como metodologia de pesquisa e planejamento para o curso. E agora vamos falar sobre engenharia didática. Naturalmente, existem três partes da engenharia didática que a Michelle Artigue observou que os professores faziam. Ela observou os professores ao longo de 30 anos trabalhando.
E ela percebeu que, naturalmente, os professores desenvolvem 3 etapas. Análise a priori, que consiste na elaboração da sequência didática. São levados em consideração os dados coletados na análise preliminar, tá, que eu vou falar depois, bem como as hipóteses do pesquisador sobre o trabalho que pode ocorrer ao longo da aplicação de cada sessão formativa em curso. Então, nessa etapa, são desenvolvidos os materiais de apoio, que podem ser as apostilas, são desenvolvidos recursos para apoio aos estudantes, tá certo? São pensadas todas as hipóteses do ensino como variáveis de controle da pesquisa. Por esse motivo, nessa etapa, intervenções e mediações são trabalhadas, bem como a formação da equipe de pesquisa. Experimentação. Na engenharia didática, é a aplicação da sequência didática, ou seja, é o momento da aula, tá? Então, a aplicação das sequências didáticas em curso de formação e é o momento da realização do curso. Nessa etapa, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas que foram estabelecidas ao desenvolver sua análise a priori. A análise a posteriori. Eu posso fazer uma relação com a sequência FEDAT, com as fases da engenharia didática? Não, sequência FEDAT é diferente. Sequência FEDAT, eu estou falando já, vamos dizer assim, sobre o tipo de intervenção que eu faço durante uma aula, tá? É o tipo de intervenção que eu faço durante uma sessão de aula, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter várias engenharias didáticas para várias sessões de aula, mas a sequência didática é uma intervenção que ocorre durante uma aula. É um conjunto de intervenções de 4 etapas que funcionam durante um momento de aula. Então, na sequência FEDAT, tá, nós temos a primeira etapa como apresentação do problema. Na segunda etapa, nós temos um debruçamento sobre o problema. Na terceira etapa da sequência da sequência FEDAT, nós temos o momento da solução no ensino de matemática. E no quarto momento da sequência FEDAT, nós temos um momento da prova, em que toda a classe, toda a turma vai se reunir para formalizar uma prova, tá certo? Sobre o conteúdo que vai ser ensinado, ok? Então, nesse caso, nesse sentido, a sequência FEDAT, ela trabalha a intervenção de aula, ok? Ela trabalha a intervenção de uma sessão, ela trabalha a intervenção de uma sessão didática, né? Isso. A sessão didática que eu estou falando é a sequência didática. Então, eu posso dizer que a sequência FEDAT, ela trabalha sobre sequências didáticas, tá certo? Cada aula, eu posso ter uma ou 2 sequências didáticas participativas, tá certo? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Agora, voltando aqui à engenharia didática, eu falei que 3 etapas são naturais. Análise a priori, experimentação e análise a posteriori. Tá? Essas 3 sessões ocorrem naturalmente com todo professor. Mas ela percebeu que havia uma 4ª sessão que os professores que eram tidos como os melhores professores trabalhavam com os alunos. E esse 4º item, ela observou que o pessoal tinha era a análise preliminar. O que é a análise preliminar? É o processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino do conteúdo que se pretende ensinar. Nesta fase são estudados aspectos
epistemológico, com respeito ao conhecimento que você pretende ensinar, socioculturais, políticos, aspectos históricos, ergonômicos. A ergonomia é uma ciência que trabalha o homem, a máquina e a carga de trabalho, tá? E os conteúdos que se pretende ensinar, tá? Então, na análise preliminar, basicamente, qual é a ideia? Estudar tudo sobre o assunto. Tudo sobre o assunto. Depois que você estudou tudo, você vai preparar os materiais na análise a priori. Daí você vai fazer a sua experimentação em aula. Quando você vai fazer a experimentação em aula, você vai observar que aquilo que você se propôs a ensinar no planejamento, se aquilo está sendo cumprido de fato, tá? E você vai averiguar na análise a posteriori o que aconteceu no curso que você se propôs a fazer com respeito àquilo que você pretendia ensinar, tá? Então, a análise a posteriori é a avaliação, tá certo? Do próprio curso, do próprio uso teu da sequência didática, tá? Então, essas são as 4 etapas da engenharia didática, tá? E essas 4 etapas ocorrem quando eu vou preparar um material didático para o curso. Então, por exemplo, o curso que eu estou dando agora para vocês, todas as aulas já foram pensadas no aspecto da sequência didática, tá? No aspecto da sequência didática. Engenharia pedagógica. A engenharia pedagógica designa um conjunto de processos posto para a produção sistemática e planejada de um produto ou ambiente educacional, ou um ambiente de aprendizagem. Esses processos vão da análise inicial até as necessidades para livre manutenção e utilização contínua, até o produto final. Se trata de um domínio das ciências educacionais. E se usa esse termo para designar qualquer ação para a concepção e desenvolvimento de produtos ou ambientes de aprendizagem. Não existe unanimemente entre os autores que trabalham nesse domínio especificidade dada aos termos da engenharia pedagógica e designer educacional. Na engenharia pedagógica, em que se pretende desenvolver um produto educacional, como a videoaula, tá? Eu tenho uma análise preliminar que compreende coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos nas concepções pedagógicas e as estruturas midiáticas mediante o problema tecnológico em questão. E aí eu pergunto, por que você vai desenvolver uma tecnologia nova? Porque existe um problema científico que deve ser avaliado. A tecnologia criada, tá certo? Ela responde a um problema que foi colocado, tá? Concepção sobre o designer pedagógico. A partir das estruturas acima expostas, é definido um designer pedagógico que constitui uma solução ao questionamento que uma tecnologia visa responder. A partir desse designer, se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar material para a formação do usuário. Indo além disso, esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental material, mas também do ponto de vista conceitual, visando o resgate de aspectos epistemológicos mediante ideias pedagógicas e midiáticas, no sentido de mediação cultural e os meios de comunicação. Tá? Realização do material. Após a fase do designer, ocorre a implementação do ponto de vista da construção do material midiático. Validação. São as averiguações sobre o produto implantado e produzido a partir de pilotos, testes de usabilidade, análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas de modelagem de conhecimentos, a saber que se pretende ensinar.
Aqui são discutidas concepções pedagógicas, bem como a modelização midiática. Então, a validação são os testes piloto que eu faço do equipamento. Por exemplo, se eu queria desenvolver, tá, uma tecnologia para simular o sujeito a dirigir, tá certo? Que nem aqueles simuladores de volante, tá? Que tem na autoescola, eu poderia começar a partir de um problema que é posto na análise preliminar, tá? A partir desse problema, epa, vamos ter a concepção sobre o designer pedagógico, tá? Vamos ter daí a construção do material. Depois da construção do material, eu vou ter a validação do material, tá? Informações experimentais, que são chamados cursos piloto, tá? Depois que eu passei pela validação, eu posso ter 4, 5 validações sobre o produto. Eu vou ter uma etapa que é chamada de difusão, que são as estratégias de distribuição do recurso tecnológico. É nessa fase que nós botamos a versão e a revisão do produto. 1.0, 1.1, 1.2. 1 é a versão e o 2, 1.2, o 2 é a revisão, tá? E a gestão do produto consiste na administração, reparação e evolução dos recursos tecnológicos ao longo do seu tempo de vida. Ok? Então, a ideia é a gente trabalhar essa perspectiva. Olha, eu vou mostrar uma coisa linda para vocês. Parece que eu ia mostrar uma coisa linda para vocês. Pavarotti, vem cá. Vem cá, papai. Olha só que coisinha. Ó, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Esse aqui só de ruim ele não olha para a câmera. Ó, esse aqui é o Pavarotti, tá? Pense que ele pesa 60 quilos, essa fera. É a coisa mais linda mesmo. É sim, 60 quilos de cachorro ali. Pense. E tenho 2 cachorras também. Tá? Só que ela é pastora alemã. Tá certo? Então, essas são as etapas da engenharia pedagógica que é pensada geralmente quando a gente vai criar um produto educacional. Por exemplo, eu estou criando um computador novo, tá? E eu tenho um aluno no mestrado em tecnologia educacional que um dos produtos que ele está criando é um computador. E ele já criou o sistema operacional. Deixa eu ver se eu carrego ele aqui para que eu possa mostrar ele, o sistema operacional. Pronto. Então, esse sistema aqui foi criado no LabPAN. Então, aqui é uma tecnologia desenvolvida por nós, tá? Então, eu uso essa tecnologia, tá? Então, aqui nós temos vários softwares educacionais, tá certo? Vários softwares. Tá ok? Então, esses recursos educacionais são utilizados nessa perspectiva aqui. Então, por exemplo, esse é o tipo de software que eu pesquiso no ensino de matemática. Professor, tá? Eu não sei se é só para mim, mas não está dando para ver bem. Ah, será que agora dá para conseguir ver? Dá para ver metade da tela. Se o senhor levar um pouquinho mais para a esquerda, eu acredito, não sei se esquerda ou direita, dá para ver melhor. Deu agora? Ainda está na metade da tela. É que eu estou muito próximo. Ótimo, tá ótimo. Tá? E olha só o que acontece.
Esse computador, ele está ligado à televisão. Ele está ligado à televisão. Então, são coisas interessantes que a gente pode desenvolver, tá? Então, nesse caso, o Neto está desenvolvendo essa ação, tá certo? Então, eu uso a engenharia pedagógica como metodologia para desenvolver produtos, tanto produtos que sejam educacionais, como produtos não educacionais. Por exemplo, eu já tive uma aluna que trabalhava numa empresa têxtil aqui da região metropolitana. O problema dela era o seguinte: o problema dela é que, da empresa dela, várias pessoas perdiam a mão numa prensa, num tipo de prensa, tá? Então, nós fizemos o quê? Fizemos um programa que simulava essa prensa. E na formação dos usuários dessa empresa, logo quando eles entravam, eles tinham uma semana de formação para poder trabalhar com essa prensa. Quando nós fizemos a aplicação, tá, disso tudo, o pessoal, os gerentes achavam que era uma perda de tempo. Mas daí, depois de um mês, 2 meses, 3 meses, a gente diminuiu a quantidade de acidentes no trabalho para zero, tá? Diminuímos para zero. Então, a engenharia didática é quando eu penso em desenvolver uma tecnologia, ou um artefato cultural, ou um instrumento, tá certo? Então, eu penso nisso, inclusive ontem eu estava fazendo até um artigo sobre isso, tá? Então, o Marcos Teodorico, não sei se vocês conhecem, ele tem um laboratório de jogos de brincadeiras lá na educação física, que é chamado Labrinjo. E ele faz eventos sobre jogos, tanto jogos digitais quanto jogos materiais. Eu já desenvolvi jogo de tabuleiro, tá? E foi feita a validação desse material no Ensima, no mestrado acadêmico, ensino de matemática e ciências, tá? Então, nós tivemos várias ações nesse sentido, tanto eu quanto o Marcos. Mas eu escrevi esse artigo porque, de repente, eu estou reusando uma tecnologia lá dos anos 90. Então, deixa eu ver se eu abro aqui a tecnologia, porque daí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, essa tecnologia que eu estou reusando, tá, é um software chamado Comic Chat, que permite fazer uma história em quadrinhos no formato de chat, tá? Então, eu vou tentar ver se carrego. Deixa eu só ver aqui, eu vou só descarregar a apresentação um pouco, vou parar a apresentação um pouquinho, e agora vou carregar o Comic Chat. Ó, mexeu esse trovejado todo aqui. Então, aqui está o Comic Chat. Ele era usado nos anos 90. A gente usava ele junto com uma rede ICQ. Daí, o que aconteceu? Vieram novas tecnologias e essa tecnologia ficou parada. Então, eu percebi que ninguém usava mais essa tecnologia. Então, comecei a utilizar ela no outro sentido. Então, oi, amigos. Boa noite. Daí agora, eu sou o Vozão.
Pense. Estou fazendo na hora esses quadrinhos, tá? Então, veja só, nós estamos reutilizando, e nessa pandemia, eu usei dessa forma o Microsoft Chat, tá certo? Um software lá dos anos 90. Eu tenho um aluno que trabalha com os quadrinhos no ensino de matemática e tem um outro que está querendo trabalhar com o Cordel. Então, a gente vai desenvolver um software baseado nessa tecnologia dos anos 90. Então, nesse artigo que eu fiz com o Marcos Teodorico, apareceram várias coisas que eu posso utilizar, por exemplo, esse recurso para fazer histórias em quadrinho, tanto para colocar como slide, tanto para colocar como recurso no WhatsApp, tanto para colocar situações, desafios online, entre outros meios. Tá? Então, veja que eu posso colocar uma situação desafio aqui para vocês. Se vocês quiserem depois do Microsoft Chat, eu mando para vocês pelo WhatsApp, viu? Caso vocês queiram. Quero, pode mandar. Tá, então, daí eu mando, vocês instalam no computador de mesa, tá? E aí já podem utilizar nas sessões didáticas. Tá certo? Então, é algo interessante isso. Tá? Então, a gente pode fazer muita coisa interessante e, nesse caso, estamos reutilizando um software que ninguém mais estava utilizando. Então, isso se chama reuso de software. Tá? Então, agora eu vou retirar ele aqui e vou colocar a apresentação de novo. Pronto. Então, enquanto a engenharia pedagógica trabalha em cima dos materiais didáticos, e aí eu digo, esses materiais didáticos, eles podem ser com finalidade educacional, de se trabalhar na área de educação, ou podem não ser com finalidade específica na área de educação. Tá certo? Você pode produzir um produto de engenharia pedagógica, por exemplo, para uma autoescola, tá? Ou você pode produzir um produto de engenharia pedagógica, tá? Para trabalhar com outros grupos sociais. E dentro da perspectiva da gamificação, você pode trabalhar o desenvolvimento de jogos e práticas de vivência para discutir com as pessoas. Então, no projeto CRID, que eu falei para vocês na primeira aula, a gente trabalhou vivências para explicar, por exemplo, o que era um computador para quem morava numa comunidade rural. Tá certo? Então, nós pensamos sobre essas atividades todas. Tá? Concepções sobre o saber, sobre o design pedagógico, realização do material, validação, a difusão, que são as estratégias de distribuição do produto, e a gestão do produto, que consiste na administração, reparação e evolução dos recursos tecnológicos ao longo do seu tempo de vida. O que é o tempo de vida de um produto? Tá? Hoje em dia se considera que um produto ele tem um tempo de vida médio de 7 ou 8 anos. Tá? Na realidade, a gente sabe que é um pouco mais. Tá? Mas por que 7 anos? Porque o pessoal da indústria, principalmente os toyotistas, eles vão naquela ideia dos 7 anos, do planejamento, inclusive, para o produto ficar desgastado em 7 anos para vir uma nova versão do produto, para movimentar a economia. Tá? Você já pensou se todo o carro fosse que nem, por exemplo, aqueles Fords dos anos 70? Aquilo era praticamente indestrutível. Tá? Você teria o carro eternamente.
Tá certo? Então você não comprava mais carro. Tá? Aqui, a relação entre a engenharia pedagógica e a engenharia didática. A engenharia pedagógica, vamos dizer, fazendo equiparações com a engenharia didática. Nessas equiparações, a gente compara essas etapas e essa é a estrutura que eu uso para o planejamento, tanto das videoaulas quanto para o planejamento do produto videoaula. Ok? Voltou. Era um telefone celular. Estavam ligando para mim. Tá? Mas em momento de aula eu não atendo o telefone. A engenharia pedagógica é uma forma de planejamento educacional e uma pesquisação participante, utilizada na preparação de cursos experimentais de curta, média e longa duração. Por isso é uma metodologia de pesquisa em educação. Já a engenharia pedagógica, acima, eu não falo sobre engenharia pedagógica, eu falo sobre engenharia didática, tá? Correção, tá certo? Já a engenharia pedagógica é um planejamento para materiais educacionais ou não educacionais, mas exige um processo de interação e aprendizagem humana. É utilizado para testagem e experimentação da qualidade dos artefatos culturais e seus recursos para a aprendizagem. Mas a engenharia pedagógica é uma metodologia de pesquisa para gerar um produto melhor. Às vezes, os objetivos da engenharia pedagógica e engenharia didática podem ser equiparados. No caso de produtos educacionais, como as videoaulas. Mas, na maioria dos casos, a engenharia pedagógica, ela anda em caminho à educação, a engenharia didática, anda no planejamento educacional, e a engenharia pedagógica, ela anda no que significa fazer produtos educacionais. Tá? Aqui tem outras metodologias. Aqui eu estou falando sobre a etnocenologia, que é o estudo da cultura do espetáculo, que é presente na internet, através das representações por avatar e por perfil em rede social. Em representações de software, como Scratch, na sua representação, que podem ser feitas contação de história e construção de software educativo, entre outros temas. Aqui está a tela do Scratch e vamos ter uma aula específica sobre o Scratch em software educativo. Tá? Por isso que eu não vou falar nele agora. Esse aqui é o Michel Resnick, que é o criador do Scratch. A ideia dele de criar o Scratch era mandar cartões para a mãe dele, e daí depois ele viu que tinha muito mais nessa tecnologia, tá? O Scratch ele foi desenvolvido no MIT, e ele é professor do MIT, substituto da cadeira de Simon Puppet, tá? Que é o criador do logo. E considerações finais. Vimos o significado dos artefatos culturais dos instrumentos, também vimos os artefatos digitais, percebemos que o uso instrumental modifica os artefatos, percebemos sua importância nas práticas educacionais de ensinagem e aprendizagem, vimos diversos fenômenos de ensinagem como contrato didático, transposição didática, sequência didática, engenharia didática e engenharia pedagógica. Vimos as metodologias de engenharia pedagógica e engenharia didática, a engenharia didática e a engenharia pedagógica, e discutimos um pouco da etnocenologia na preparação de materiais de ensinagem. Aqui está a bibliografia. Esse texto aqui fala sobre as diversas engenharias. Tá? Se eu não me engano, o meu artigo começa na página 27, porque antes tem um artigo do professor Botelho, tá? E por hoje é só, pessoal. Ok? Por hoje é só. Alguma pergunta vocês têm?
Alguma pergunta? Perguntar onde a aula vai estar disponível. Nós temos um canal do LabPan, tá certo? Então eu vou mostrar esse canal para vocês agora, pode ser? Se você for no YouTube, tá? Deixa eu só carregar aqui. Tá. Então eu vou carregar aqui. Deixa eu ver aqui o YouTube. Estou carregando o YouTube primeiro. Tá? E agora eu vou... Aí só. Espera aqui só um pouquinho que eu estou tentando me localizar aqui. Pronto. Eu me achei. Então agora eu vou tentar ver se carrego a página aqui no YouTube. Vocês estão vendo aí a página do YouTube, né? Então eu vou botar aqui LabPan. Na busca já vai vir algumas aulas, tá? Mas vem esse canal, LabPan CD Maker. Essa é a página do laboratório. Mas temos aqui outro LabPan, Laboratório de Plantas Aromáticas, tá? E medicinais. Não é o LabPan das plantinhas. É o LabPan, que é Laboratório de Pesquisa e Análise Métrica e Cultura Digital Maker, tá? Então aqui é a página do LabPan, tá? Aqui estão as aulas, tá? Essa aula vai vir para cá. As aulas estão disponibilizadas para que todo mundo veja, para que todo mundo assista. Eu tenho a playlist de cada curso, tá? Então são vários cursos que foram dados, tá certo? Então, por exemplo, o curso de sexta é da turma 3, tá? Então, esse aqui é a aula, deixa eu ver qual a aula que é, se é a aula 1 ou 2. Não é a aula 1, é a História da Informática Educativa. Ok? Pessoal, então, vocês podem assistir até a gente vai do curso inteiro, que eu já a dei 3 disciplina cursos de informática na educação, ok? tá certo? Então agora Eu vou começando um pouco eu devagar, vou porque finalizar a aula. temos Peço para agora quem não colocou, coloque o nome 13 completo e o pessoas. número de Eu acredito que o matrícula pessoal vai no chat. entrar tudo de uma vez. Já Então, estamos boa noite a juntos? todos e Tá, todas. então eu vou colocar. A vou colocar para gente vocês. finalmente vai começar. Disponibilizaria também E desculpe o WhatsApp pela confusão. Peço essa Então, se tá desculpa não faltando só alguém por colocar o mim, mas nome pela completo instituição. e o número de matrícula. Nós tivemos uma confusão Então, entre podem duas turmas, colocar em que eu vou vocês deixar de gravar tiveram já. que ficar buscando as Então turmas, agora tá? eu vou deixar de fazer Em a parte gravação. foi um erro meu.